Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês como a teologia da história ela nos mostra por que nós estamos vivendo os momentos que estamos vivendo atualmente, né? Por que essa crise social, essa crise política, essa crise espiritual, por que o mundo tem enlouquecido tanto? Por que que a esses problemas tão grandes no mundo de hoje, uma desordem total em todos os aspectos da vida humana, e ao ponto das pessoas nem entenderem mais quem elas são de fato. E quando nós observamos a teologia da história, nós vemos que ocorreram 4 processos que explicam como que nós chegamos onde nós estamos. Esses 4 processos, eles fazem com que a gente perceba que a história ela explica que o afastamento da humanidade, da cosmovisão das pessoas de Deus, esse afastamento de Deus das pessoas foi levando as pessoas à total perdição. Enfim, então eu quero que você olhe aqui para o quadro e entenda o que eu quero explicar agora. Vamos lá. Na Idade Média havia uma hierarquia que eu já expliquei aqui em outros momentos, que é totalmente perfeita. Uma hierarquia onde o poder espiritual estava acima do poder político, que estava acima do poder econômico. Essa hierarquia, ela remonta toda uma base de estrutura social, onde cada uma dessas, de quem exerce isso, faz com que o sistema ele possa fluir corretamente. Esses poderes eles eram exercidos por outros nomes, né? Nós conhecemos o poder espiritual como clero, o poder político como nobres, que eram os militares da época, e o poder econômico são os trabalhadores, que eram conhecidos também como plebeus na Idade Média, que nós estamos falando de século XII, tá? Até meados do século XIV. Qual foi o problema? Nós aprendemos que essa hierarquia ela era ruim. Nós aprendemos que essa hierarquia era ruim porque nós aprendemos a olhar para esse aspecto com uma visão meramente política e econômica, de modo que o clero, que estava acima, ele oprimia os nobres e os plebeus, pois ele cobrava dízimo dos dois, e os nobres oprimiam os plebeus porque cobravam impostos, então os plebeus eram o povo oprimido. Só que a gente entendeu isso de modo que essas ordens, essas funções sociais, elas lutassem uma contra a outra e assim existisse uma certa disputa entre as classes, quando na verdade isso é mentira. Não havia uma disputa econômica por estas classes, porque cada uma delas tinha uma função específica e social, que sem uma delas a sociedade ela vai desmoronar. Veja, o que acontece? Qual era a função do clero naquela época? Era a função de educar. Na Idade Média, quem exercia a educação dos povos era a igreja, por meio de suas escolas, de seus mosteiros, de suas faculdades, universidades. Era a igreja que exercia o papel educacional ao longo dos séculos. E, inclusive, foi isso que ocorreu no Brasil do século XVI até meados do século XVIII, até a supressão da ordem jesuíta. Era a igreja que exercia o total papel educacional.
Então a educação, ela era a fonte do poder espiritual. E como o poder espiritual é aquele que educa, ele está acima de todos, porque é ele que vai ensinar, vai ordenar, vai dizer para onde cada um deve ir. Então por isso o poder espiritual deve estar acima do poder político. O poder político exercido pelos militares, que eram os nobres naquela época, que eram quem iam para a guerra, possuíam a função de proteger o povo, pois eles que lutavam nas guerras, que defendiam, que evitavam invasores aos seus feudos, às suas terras, às suas organizações, enfim, aos seus ducados, aos seus reinos. Era os nobres que faziam todo este trabalho de defesa. E qual era a função dos plebeus, dos trabalhadores? Era alimentar todo mundo, era fazer com que a engrenagem funcionasse. Só que o que acontece? Se você tira uma dessas funções sociais, você desordena a sociedade. Então, por exemplo, se você tira o clero, você fica com uma sociedade burra, sem educação. A educação ela foi sempre exercida pelos sacerdotes. Os sacerdotes é que educavam o povo. Isso está em todas as culturas antigas. Isso era desse jeito. Né? Por exemplo, os filósofos gregos, eles aprenderam, estudaram onde? Dentro das escolas de sacerdotes egípcios. E assim a função dos filósofos vai ser uma função de educação lá no mundo grego, uma formação moral, uma formação humana. Então, sem a educação, nós temos um povo burro, um povo que não entende qual é o seu fim último. Porém, se nós deixamos a educação e a alimentação, mas tiramos a proteção, e só temos um povo educado e com fome, ele vai ser dominado por outro povo. A função de proteger, ela é fundamental para a sobrevivência de uma sociedade que ela seja sadia. Então, nós precisamos de militares, nós precisamos de nobres. Porém, se nós só temos educadores e militares, se nós só temos aqueles que ensinam e aqueles que protegem, como que nós vamos comer? É impossível. Alguém precisa exercer esse trabalho. Então, as funções sociais, elas são fundamentais para o funcionamento de uma sociedade. A alimentação, os plebeus, os trabalhadores medievais, eles não eram somente aqueles que trabalhavam no campo, eram todos os aspectos do trabalho, desde aqueles que tinham uma técnica específica, como o artesão, o ferreiro, até o comerciante, o empreendedor, o empresário, todos aqueles que faziam com que a engrenagem funcionasse. Só que cada função, ela demonstra um grau de reconhecimento e de importância maior. Isso não significa que o nobre, ele necessariamente ele era sempre mais rico que os plebeus. Haviam plebeus que tinham mais terras. A gente vai ver com a substituição dos burgos, que vão acabar emprestando, os burgueses emprestando dinheiro para os nobres, para o financiamento de suas guerras, pois os nobres não tinham mais dinheiro. Então precisavam sustentar guerras e conflitos e pediam dinheiro para os nobres emprestado. E aí nós vamos ver toda uma substituição. E o que isso vai gerar? Né? Vai gerar uma mudança dentro dessa organização social. Enfim, o que eu estou querendo explicar aqui para vocês é que uma sociedade, para que ela funcione, ela precisa ter esses três poderes bem claros. A função política, ela é uma função que deveria ser exercida de forma monárquica, não democrática. Isso é uma visão que destruiu a sociedade, destruiu. Enfim, mas acima deste monarca está o poder espiritual. Essa é a hierarquia perfeita. Mas essa hierarquia ela vai se alterar ao longo do tempo por conta de 4 revoluções que vão ocorrer e que você vai entender agora mais claramente conforme eu vou explicando aqui para você.
A primeira grande revolução que gerou essas alterações e que podemos dizer deu o primeiro não dos 4 grandes nãos que a sociedade deu na sua mudança de concepção foi a Revolução Protestante. Pois a Revolução Protestante deu aos nobres uma condição deles serem cristãos sem obedecerem ao Papa. Então eles dizem não para a igreja, não para igreja, e sim para Cristo. Essa revolução protestante, ela fez com que aqui ocorresse uma certa sobreposição dos nobres ao clero, ou no mínimo um papel de igualdade, pois muitos nobres que não queriam receber os ensinamentos da igreja, ou não queriam obedecer às orientações da igreja, tiveram agora a possibilidade de serem cristãos sem obedecer ao Papa. Então, como nós vivíamos em uma sociedade que era totalmente cristã, mas católica, agora nós temos monarquias que são cristãs, mas não obedecem à igreja. Hoje, que já fazem 500 anos que nós vivemos tudo isso, a gente, qual era o problema disso? Mas para aquela época, você precisa entender que quem fazia a mediação de conflitos, quem evitava confrontos e guerras nacionais entre povos era a igreja, porque ela é que dava o reconhecimento daquele rei como um monarca, a partir do seu poder espiritual, daquela que educou, daquela que ensinou. Quando nós tiramos isso, nós vamos perceber uma desordem gigantesca, que vai levar às primeiras guerras modernas, como logo depois da Revolução Protestante, nós teremos a Guerra dos 30 Anos, onde nós vamos ter ali na região dos Países Baixos, dos Flanders, toda aquela região ali da Alemanha, Bélgica, enfim, França, conflitos entre vários povos que vão levar à destruição de várias culturas e a morte de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, melhor dizendo. Então a Guerra dos 30 Anos, ela é fruto dessa já desordem, ou seja, dessa sobreposição do poder político sobre o poder espiritual. Mas ainda essa sobreposição ela não estava totalmente definitiva. Ela deu base para uma segunda revolução. A segunda revolução, ela chamada de Revolução Francesa, ela vai levar a sociedade a um segundo não. O não para Cristo e o sim para Deus. A segunda revolução que alterou a sociedade, que é a Revolução Francesa, ela levou o ser humano a dizer um segundo não, ao ponto em que a sociedade agora ela não está mais seguindo os ensinamentos de Cristo, pois Cristo, ele na verdade era apenas um homem, mas o que nós estamos seguindo é a existência de um Deus, mas esse Deus ele não exerce um poder real na sociedade. A Revolução Francesa é fruto do iluminismo, do naturalismo e de tantas outras ideologias, do deísmo, que defendem que Deus ele não exerce um papel dentro da sociedade e que os seres humanos eles não podem se submeter a estes poderes. A Revolução Francesa, ela também foi a primeira revolução que fez com que ocorresse uma guerra, uma batalha entre os trabalhadores e os nobres, onde a Revolução Francesa deu ao entendimento para aquelas pessoas que viviam
na França naquela época de que para uma sociedade perfeita você precisava destruir os nobres e excluir da sociedade o clero, ao ponto de que aqui nós teremos a igualdade, a liberdade e a fraternidade. E o que ocorreu foi o total caos. O total caos. Então, a Revolução Francesa, ela não apenas se fez com que se sobreposse o poder político ao poder espiritual, mas ela fez com que os plebeus, vamos dizer assim, os burgueses, eles ganhassem uma maior força diante do poder político e também do poder espiritual. Então essa Revolução Francesa, ela vai levar o poder econômico para o mesmo patamar do poder espiritual, dando assim uma importância muito grande para os aspectos econômicos. Tanto é que ela é conhecida como a Revolução Burguesa. A Revolução Francesa é a Revolução Burguesa. E é daí que vai sair a ideia da democracia, inclusive. Daquela ideia que todos os seres humanos são iguais, isso é fato, em dignidade são, porém, havia uma função social clara em cada um destes postos. E a Revolução Francesa, ela vai abolir isso. Ela vai retirar isso. E ela vai desordenar a sociedade ao ponto de que nós teremos uma terceira revolução, que vai ocorrer no século XX, chamada Revolução Comunista. A Revolução Comunista vai dizer agora não para Deus, e sim ao homem. E sim ao homem. De modo que Deus, ele precisa ser abolido da sociedade. Porque o que realmente existe é um poder político e um poder econômico. Então, o poder espiritual, a partir do entendimento dos comunistas, ele é apenas uma criação daquele poder hegemônico para controlar a classe trabalhadora, aqueles que de fato fazem com que a engrenagem funcione. Então, o poder espiritual ele precisa ser apagado totalmente da sociedade. A Revolução Comunista, ela foi uma revolução não política, não, como é que eu posso dizer, econômica. Ela é uma revolução espiritual. Ela é uma revolta definitivamente clara a Deus, ao ponto de que ela é uma reforma ateísta. Ela quer destruir totalmente a religião e qualquer tipo de religião, qualquer aspecto espiritual do homem, dando apenas um fim materialista. A partir da Revolução Comunista, o ser humano passou a ter uma cosmovisão totalmente materialista. Os autores, os filósofos, os pesquisadores, os políticos, enfim, todos aqueles que estudam, eles passaram a adotar uma postura materialista onde todas as explicações dos acontecimentos do coração humano são frutos de um aspecto político, econômico, neuronal, uma questão sexual, uma questão instintiva. O ser humano ele passa a ser entendido apenas pelos seus pontos materiais. Não existe absolutamente nada de espiritual, de sobrenatural na vida humana. E isso desordenou a sociedade, pois ela passou a não compreender mais quem ela era. A sociedade perdeu o seu fim. Quando retirou essa ideia da espiritualidade do ser humano, você retirou uma parte do ser humano. Se você querer entender o ser humano apenas pelo aspecto material, você levou o ser humano a ele perder o controle de si mesmo, a ele não entender quem ele mais é. E aí nós chegamos a uma quarta revolução, que é a revolução que ocorreu de maneira mais recente e que nós ainda estamos sofrendo os efeitos dela, e ela vem produzindo efeitos até hoje, que é a quarta revolução, que é a revolução sexual, onde a sociedade deu não ao
próprio homem. Ou seja, não existe nem mesmo o ser humano. Não existe homem, não existe mulher. O que existe são discursos. Você pode ser o que você quiser. Viva o hoje como não houvesse o amanhã. Você pode escolher tudo o que você quiser. O importante é que você seja feliz, e a pessoa nunca encontra a felicidade porque retirou dela Deus, retirou dela a sua essência espiritual, dizendo que as suas respostas, o seu, aquilo que ela precisa, ela vai encontrar num aspecto, hã, num aspecto sexual, no âmbito material, enfim. Então o homem, ele substituiu a busca por Deus para buscar uma felicidade, nas coisas materiais, e ao não conseguir fazer isso, ele se perdeu totalmente de quem ele é. E isso faz com que hoje as pessoas andem aí por aí achando que são animais, ou que possuam dignidade inferior aos animais, discursos ao ponto de dizer que o ser humano ele é uma espécie de vírus para o planeta e que ele precisa ser destruído, abolido. Veja que 4 revoluções, uma que ocorreu no século, opa, uma que ocorreu no século XVI, outra que ocorreu no século XVIII, outra que ocorreu no século XX, início do século XX, né, começa no século XIX as suas ideias, mas o resultado foi no século XX, e essa que ocorreu meados do século XX e que ainda nós estamos vendo o seu efeito, mostram que nos últimos 500 anos a mudança total da cosmovisão das pessoas está levando as pessoas a total desordem. E o que nós estamos vivenciando hoje? Uma percepção das pessoas de que isso aqui não está certo, que o mundo de hoje não está certo. As pessoas estão aos poucos acordando. É claro que isso não é para todos, mas veja a geração dos nossos pais e a total consciência que nós hoje temos diante dos nossos pais num espaço aí de 20, 30 anos, né? Da década de 90 para cá. As pessoas elas estão muito mais conscientes das coisas. Enfim, meus caros. Então, essas 4 revoluções e essas 4 alterações aqui, elas foram as responsáveis pela mudança do mundo que nós vivemos hoje. Isso é explicado, não por mim, não tirei isso da minha cabeça, mas a própria igreja, ela já falava isso no início do século XX. Autores como o Dr. Plínio de Oliveira trabalhavam sobre isso, né, naquele famoso livro Revolução e Contra-Revolução. O padre Leonardo Castellani, grande padre argentino, o padre Julio Manvielli e outros autores da primeira metade do século XX, eles já comentavam sobre essa mudança da cosmovisão e como isso estava impactando dentro da sociedade. E hoje isso fica cada vez mais claro. Enfim, meus caros, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês assistiram ele até o final, por favor, deixem o seu like aqui, se inscrevam no canal e ajudem a fazer com que cada vez mais pessoas também conheçam a verdade. Um abraço e Deus abençoe.